Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta e agora com o livro de Apocalipse, Apocalipse ou Revelação, Revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, quando foi escrito, quando foi elaborado, quando circulou entre as igrejas cristãs daquele período, ele não causou dificuldades. Ele não causou dificuldade nenhuma, na verdade. Ele foi um livro esclarecedor, porque a própria palavra indica a natureza e o propósito. Revelar, descortinar, trazer à tona, esclarecer, apresentar. O livro de Apocalipse, nesse livro, na revelação, Deus está apresentando para o apóstolo Jesus na sua glória. Jesus entronizado. Jesus pronto para retornar ao mundo que ele conquistou. Jesus Cristo, o Senhor. Algumas pessoas têm uma visão e uma compreensão de Jesus, o Cristo, no tocante à obra por ele realizada, a humilhação, né? O esvaziar-se da sua glória, assumir a condição humana, a natureza humana, nascer como homem, totalmente humano, totalmente o homem, sujeito às mesmas dificuldades que qualquer ser humano sobre a face da terra. Mas nessa vida de servo, nessa vida de obediência, transmitir a verdade de Deus, a palavra de Deus, o plano e o propósito de Deus. Aceitar a humilhação, a rejeição, o sofrimento, a dor, a crucificação e a morte. Mas esse mesmo Senhor Jesus, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. E ele ascendeu e ocupa nos céus posição única de elevadíssima honra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E o livro de Apocalipse tem o propósito de deixar claro que absolutamente tudo aquilo que está contido nas Escrituras a respeito do Messias, do Cristo Jesus, Deus cumpre. Deus cumprirá. Comparando as profecias, vendo a vida de Jesus Cristo, nós encontramos uma parte da vida do Cristo. Não encontramos a outra parte do governo, do senhorio, do domínio. E naqueles dias certamente havia algum questionamento. Quem de fato vai governar se o Senhor Jesus está na glória, entronizado à destra do Pai? Nós estamos aqui, a igreja, o Espírito Santo nos foi dado, mas quem exercerá o governo? Isso porque estava começando naquela época. Não tinha influência, não tinha força, não tinha poder, não tinha representatividade. O livro de Apocalipse deixa absolutamente claro que o governo de Cristo, o domínio de Cristo, será exercido por ele. Por ele. Falam muito de controvérsia. Na verdade, com o passar do tempo, as igrejas tentam usurpar, né? Tentam dizer que tem o direito de governar em nome de Cristo Jesus. A igreja, muito embora muitas estejam deteriorando espiritualmente nas suas estruturas, né? Isso acontece, tá? Não precisa ficar desesperado. Isso de vez em quando acontece, porque os interesses mudam, os propósitos mudam, o nível de compromisso e comprometimento com a graça salvadora de Cristo Jesus diminui e as instituições, cada uma sobrevive como pode ou como quer, ou segundo o que é apresentado a eles no mundo de hoje. É claro que o convite de Cristo é que todos se submetam a eles. Mas muitas igrejas, muitas instituições chamadas igrejas, não têm nenhum pudor em se apresentar como representantes de Deus para governar o mundo. E se não tomar cuidado, teremos um aqui, ali e acolá dizendo que o regime, é a teocracia. Tá, nós não temos nenhuma dúvida. Deus, através de Jesus Cristo, governará o mundo, o universo. Tá, mas eles falam que a igreja substitui Jesus Cristo. Essa é a fonte da corrupção doutrinária e da corrupção da visão de igreja e dessas perspectivas politizadas
na apresentação do evangelho. O que as pessoas querem é poder, ocupar poder. Como não perseveraram na fé, é simples isso, como não perseveraram na fé, nos caminhos do Senhor, como deixaram a comunhão do Espírito Santo, pouco ou quase nada vivem da graça salvadora de Deus, falam do Espírito Santo como agente de poder, de graça, de transformação, de vida, mas não têm comunhão com Ele, buscam preencher esse vazio espiritual com a ambição político-partidária. Tá? É simples, não tem nenhum mistério. O cara grita, pula, dá cambalhota, passa mal, desmaia, baba, urra, berra, nada acontece. Aí ele vai para o caminho político. O vereador, o prefeito, o deputado, o senador, ou isso ou aquilo. Amém. Cada um segue o seu caminho. Cada um segue o seu caminho. Cada um é responsável diante de Deus pelo que faz. Eu não vejo nenhum obstáculo para que o cristão tenha uma vida útil na sociedade na qual ele está inserido, inclusive na vida política. Muito pelo contrário. Eu sou totalmente favorável. O que eu abomino é o que eu sempre abominei. Maquiar a ambição política como vida espiritual. Não é. É vida comum. E todos temos o direito e a obrigação de vivermos a nossa vida como ela se apresenta. Se o sujeito tem ambições políticas, trabalhe. Mas essa ideia de tentar confundir de que o modo de Deus agir hoje é através, alguns chamam de teologia do domínio. Não existe esse ramo do conhecimento, tá? Não existe. Como falaram numa teologia da libertação, não existe também. É uma tentativa de construir, fazendo uso da linguagem religiosa, um caminho de dominação política, tá? Com um viés ou uma justificativa aí religiosa, usar o ambiente religioso ou o discurso religioso para ingressar na política e, através da política, estabelecer as suas próprias ideias ou propósitos como dominantes, contrariando toda a estrutura, o pacto social, que nós chamamos de Constituição, que permite que cada brasileiro, que cada cidadão brasileiro decida livremente a sua vida, a sua fé, a sua religião, tá? Alguns que estão aí dizendo que estão trabalhando para Deus. Não estão trabalhando para Deus, estão trabalhando para si mesmos. E o mais triste é que toda essa ação, que pode ser correta e lícita, tem sido buscada como compensação para o vazio espiritual. Não é só a loucura que você está vendo aí, o esquisitismo, os delírios individuais ou coletivos. Há também uma tentativa de preencher o vazio espiritual com poder. É poder. Falaram de um evangelho de poder, não são capazes de demonstrar esse poder, então recorrem a um plano aí para preencher esse vazio. Ao invés de pedir perdão a Deus, retomar aí o compromisso com o evangelho, com a vida, né? Escolhe outro caminho. Liberdade para todos. Nós temos essa compreensão e temos a obrigação de deixar claro o que pensamos e como acreditamos, tá bom? Não é ser contra a atividade política do cristão. Não, o cristão tem todo o direito, você é brasileiro, você é cidadão brasileiro. Aliás, você não tem que dar satisfações da sua fé para absolutamente ninguém. O Estado não tem o direito de questionar qual é a sua religião. Minha religião é um problema meu. O que o Estado quer com isso? Terei desconto? Tem algum desconto? Tem 10% de desconto aí? Vou pagar menos impostos pela minha fé, pelas minhas convicções? O Estado não tem o direito de avançar na área espiritual. Nem dos cristãos, nem da de ninguém. Nem na vida de ninguém. Tá? Eu tenho esse pensamento, eu tenho essa convicção. E nós retornamos aqui à literatura de Apocalipse, que inicia: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou a seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que
O servo João aqui apresentado como um profeta, né, como um portador de uma mensagem, como portador de uma visão, de uma revelação, aquele que assume o compromisso de apresentar a verdade para a igreja e para o mundo, é João, o apóstolo de Cristo Jesus. Aqueles que, os apóstolos que falavam o amado, né? Mas é um jeito deles falar assim, ó o queridinho, ó o protegido, né? Que Jesus tratava eles assim com uma paciência impressionante. Ele e o irmão Tiago, eles eram assim impetuosos, né? Jesus chamava eles de filhos do trovão, certamente por terem uma personalidade extravagante. Lendo o evangelho desse homem, você vê que a vida dele foi moldada de uma maneira incrível e impressionante. O nível de compreensão, de fé, a maneira como ele apresenta verdades incrivelmente profundas de uma forma tranquila, de uma forma objetiva, mostram que o compromisso dele com Cristo e o compromisso de Cristo com ele na vida dele é, proporcionou toda essa transformação. Primeiro, não tenha pressa. Deus, a seu tempo, trará à luz tudo que ele tem realizado na sua vida, ainda que de forma oculta. O livro de Apocalipse deixa isso claro. Deus trará à tona. Deus é aquele que revela a si mesmo e revela o agir dele através das nossas vidas. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a João. Mas lendo os comentários, lendo o material, tem aqueles que duvidaram. Junto com o livro de Apocalipse, nós estamos lendo agora o comentário do Grant Osborne. É um comentário aqui da editora Vida Nova. É uma série, é um comentário bíblico. Ele é produzido e apresentado em partes. E eu adquiri esse sobre Apocalipse. Tá? Eu tenho outros materiais, toda a obra de teologia sistemática tem uma abordagem. Na teologia, escatologia. Escatologia é a doutrina do fim. Doutrina do fim não é doutrina do término, tá? A doutrina do fim tem o propósito de explicar e clarear a finalidade também, o propósito de Deus, porque não termina, tá? Doutrina das últimas coisas, escatologia. Tudo que Deus tem realizado na história da humanidade culminará num evento final que trará à luz a glória celestial, a glória divina para a humanidade, tá? Mas não é assim, fechar as cortinas, acabou, não tem mais nada para acontecer. Não. Termina esse período e tem-se início um outro período chamado eternidade, que é o que nós aguardamos, que é o que nós, pela fé em Cristo Jesus, confiamos que faremos parte. Tá bom? Então, isso que as pessoas ficam falando aí não pode... É triste, né? Mas terremoto, maremoto, guerra, revolução, assassinato, pandemias, isso é uma maneira do escritor bíblico de evidenciar o próprio Cristo, o próprio Deus, dizendo que a humanidade, pelos seus próprios esforços, não é capaz de produzir a eternidade, a glória divina. A humanidade não consegue, por força nem por violência, trazer à realidade o sonhado paraíso, o mundo perfeito. Não tem. A natureza humana, o ímpeto humano, muito embora capazes de muitas realizações, o ser humano nunca na história foi capaz de produzir, de gerar uma civilização perfeita, pacífica. Tá? Não tem. Tem alguns entusiastas que falam do Egito, da Babilônia, da Mesopotâmia, de um império isso e aquilo. Mentira. Mentira. Era um mundo terrivelmente cruel. Generoso com aqueles que faziam parte do poder ou das estruturas de poder, tal qual hoje. Sociedades, civilizações fantásticas, incríveis, maravilhosas para com aqueles que ocupavam as estruturas de domínio e de poder. O restante era chicote.
trabalhar de sol a sol, de segunda a segunda, mês a mês, ano a ano. A palavra férias e descanso era um escândalo, tá bom? Então, esse sonhado mundo perfeito, utópico, paraíso, ele nunca existiu em decorrência da ação humana. Foi perdido pelo nosso amigo Adão e de lá para cá temos tentado aí, com todos os nossos empenhos, contando com a graça divina, fazer o melhor que podemos fazer, dadas as condições que enfrentamos. Então, o livro da Revelação é isso. Jesus Cristo é o Senhor e Cristo. É Ele quem reinará. O governo de Cristo será direto, tá bom? A teocracia será direta, objetiva, não será terceirizada. Não é o parlamento, não é o primeiro-ministro, não é o presidente da República, não é o Papa, não é o bispo, não é o pastor, tá? Não é uma junta, uma liga dos religiosos mundiais. Também não. Não. Deus o fará diretamente através do Senhor e Cristo. Junto com o material do Osborne, nós temos o Erickson, que fala de escatologia, e o manual de escatologia, que é o do Dwight Pentecoste, que é material que nós lemos inúmeras vezes, estudamos muito tempo atrás. Foi quando deparamos com as limitações desse estudo, escatologia, tá? Há uma série de limitações, há até uma grande, que eu falo assim, tem muito delírio, tem muito espaço aí para esquisitice, para pensamento estranho, que não tem respaldo nas escrituras. Então, passei muito tempo estudando e tem seus limites, o que implica que o nosso compromisso até a vinda de Cristo é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, mas conscientes de que o que retornará, ele não retornará para servir, ele retornará para ser servido, tá bom? Ele não retornará para ser novamente humilhado, ele não aceitará a ofensa, ele não aceitará a rejeição, ele não aceitará a afronta, porque em Cristo Jesus resplandece a glória do Deus eterno. Quando ele retornar, será para reinar. A igreja, aí que está a mensagem do livro de Apocalipse, que o pessoal começa, não, é difícil entender. Tem gente que aposentou 2 vezes do ministério pastoral, nunca apresentou o livro de Apocalipse, tá bom? Já aposentou, voltou, aposentou de novo, mas nunca fugiu. Por quê? Porque não tem desculpa. A igreja é convocada, porque a palavra igreja tem a expressão de convocação. Aqueles chamados em Cristo Jesus são convocados para assumirem uma posição única diante de Deus. Reconhecermos o Senhor e Cristo antes da sua vinda. Reconhecemos na sua vida, na sua humilhação, na sua rejeição, reconhecemos na sua morte, reconhecemos todos os benefícios trazidos por ele à humanidade. Nós somos beneficiários pela fé de tudo que Jesus Cristo realizou e vivemos adorando-o como Rei eterno. Aí, até mesmo o mais santo dos homens aqui, não é bem isso, não, né? Tem aquele deixa para lá, como se Cristo fosse aquele que quebra galho, né? O amigo do canalha, o amigo do cafajeste, o amigo do ladrão que esconde o furto, que esconde a mentira, que esconde a mercadoria, né? O facilitador do erro e do engano. Não é. Não vai passar. Não vai prosperar. Tá bom? Na presença de Cristo Jesus, vai queimar tudo isso daí. Toda essa palha, toda essa mentira, todo esse engano vai desaparecer. Não vai prosperar. Por quê? Ele convida, ele convoca para um reconhecimento pleno de quem é Jesus, quem é o nosso Senhor. É aquele que reinará, pessoal e diretamente. Pessoal e diretamente, sobre este mundo. E a igreja
deveria, pela fé, estar se sujeitando a esse domínio, a esse governo. Esse tem sido o desafio da igreja. A igreja, como mensageira do evangelho, como portadora da mensagem de salvação, se de fato é, porque Deus estabeleceu um compromisso com a igreja e com a humanidade. Mas o compromisso é com as pessoas também. Com as pessoas. A instituição, a igreja, não é dona do evangelho. Jesus Cristo não é refém da igreja. Jesus Cristo não é gênio da lâmpada da igreja. Não adianta esfregar lá, ó, pela fé em nome de Jesus. Não. Essa abordagem aí é malandra. Tem uma pegadinha aí. Pela fé vivemos, pela fé nos submetemos, pela fé experimentamos o gracioso agir de Deus nas nossas vidas. Mas não somos nós quem temos o controle de absolutamente nada. Se tem alguém te dizendo isso, se tem alguém te dizendo que é dono de alguma coisa, essa pessoa está, no mínimo, equivocada. Numa sociedade de transtornados, num momento em que a humanidade está aceitando o surto como algo natural, em Lins aqui, acho que tem 2 ou 3 apóstolos na cidade de Lins. Eu não posso mudar o que eu falei, porque eu já falava a mesma coisa há 30 anos atrás, tá? E nesses 30 anos, nenhum desses novos apóstolos aí me convenceu que tiveram uma revelação pessoal de Cristo Jesus com uma mensagem específica. Aqueles apresentam, mas não chega nem perto do Evangelho, muito menos de alguém que experimentou pessoalmente a revelação do Filho de Deus na sua vida. Eu falo a revelação direta, como foi com o apóstolo Paulo. Requer isso, a Bíblia requer isso, não sou eu que inventei a doutrina ou a ideia. A Bíblia requer. Aí eu sou, é apóstolo. Mas tudo bem, mas eu não tenho nada com isso. Eu não posso mudar a Bíblia, eu não posso mudar a minha fé, eu não posso mudar as minhas convicções se as pessoas estão dispostas a participarem de um delírio coletivo. Não é, sabe que não é, e quem está participando também sabe que não é. Ah, mas mal não faz. Tudo bem, mal não faz. A princípio, não faz mal nenhum. Aí começa uma coisa que não pode aqui, outra que não deve ali, e muito rapidamente a coisa deteriora. O pessoal aí, muitas das igrejas aí já estão celebrando a união aí do Tamanduá-Bandeira com o jacaré do Pantanal lá. E ninguém pode falar muito, senão você ganha um processo aí. Não, não é normal, não é natural, não vai dar certo, nunca prosperou e também não vai prosperar agora. E pior do que isso é a igreja participar do erro, cobrir o erro e dizer que é para a glória de Deus, para a glória de Cristo que está atuando para... Não, não está. Porque quem quer ajudar, quem quer abençoar, não pergunta. Ajuda o necessitado na sua necessidade. O cristão é chamado para abençoar e para ser bênção, porque só abençoar também é fácil, né? Deus Todo-Poderoso te abençoa e se vira com seus problemas. O cristão é chamado para abençoar e para ser bênção. Se você não tem condições, fique quieto e cuide da sua vida. Se tem, não precisa xeretar. Se a pessoa está com fome, você dá o alimento. Se a pessoa está com sede, você dá a água. Ponto. Ah, não tem roupa? Então, dê a roupa. Ah, está com frio? Dê o cobertor, o agasalho. Ponto. Não somos juízes do mundo. Não somos juízes de caráter. Não somos juízes da vida alheia. E o livro de Apocalipse apresenta essa verdade, essa versão. E as pessoas começam a questionar e a retratar. Para fugir do que importa, para fugir do tema central, levanta-se uma série de questionamentos desde sempre na história da igreja. O primeiro questionamento é sobre quem escreveu. Sugeriram vários nomes, sugeriram várias pessoas, sugeriram até um tal desconhecido. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida de tratar-se do apóstolo João, porque está escrito aqui no livro, o indicativo é o qual comprovou. Deus concedeu a revelação a Cristo, Cristo enviou um anjo, através de um anjo, revelou-se a João na ilha de Patmos.
uma visão ou uma série de visões. Eu acredito que foi uma poderosa visão, uma intensa visão, que ocupou a mente dele por um período, por um longo período, tá? E ele foi capaz de transmitir um longo período. Quantos dias, quantas semanas, quantos meses? O suficiente, o necessário e suficiente para que esse material fosse transmitido a ponto de ser registrado. Aqui, ó. Ele, por intermédio do seu anjo, expressou a seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Alguém capaz de reconhecer, alguém que viveu, que conviveu, que ouviu, que viu, mesmo diante das complexidades das visões do livro de Apocalipse, essa pessoa, esse homem, não teve nenhuma dúvida. É Jesus, o Cristo, que viveu entre nós, que esteve ao nosso lado, que nos convocou para essa novidade de vida. Uma das pessoas que melhor se encaixa é João, o apóstolo João. Há uma enormidade de apóstolos, mas a pessoa cuja vida foi longamente trabalhada e preparada não nos deixa dúvida de ter sido João. Há alguns que sugeriram aqui outras pessoas, né? Dionísio falou de um João desconhecido, Eusébio de Cesareia chama de João o Ancião. Mas essas especulações aqui históricas, e o livro aqui do Grant Osborne trata delas, essas especulações históricas nada acrescentam ao relato, ao registro e à verdade nele contida. Não havia preocupação na comunidade apostólica de atrair para si. Ninguém se apresentava como autor de uma revelação. Não é como um livro que a pessoa escreve. Nós temos aqui o comentário do Grant Osborne. E nós citamos o autor por ter ele direitos autorais. Apocalipse, os profetas, os portadores da mensagem, os apóstolos, em nenhum momento se identificaram como donos daquela verdade ou como autores diretos daquele texto, daquele tipo de livro. Não havia essa preocupação, muito menos de ganhar dinheiro com livros. Não havia isso, tá? Existia um mercado literário? Existia um mercado literário, tá? Mas não havia, nunca houve entre os apóstolos, entre os profetas, a preocupação de se identificarem como autores da verdade. Por quê? O autor da verdade é aquele que se revela. É aquele que se revela. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus, o Cristo, preparando a igreja ou as igrejas para o seu retorno, que graças a Deus, na infinita misericórdia de Deus, tem sido adiado. Poderia ter ocorrido em inúmeros momentos da história da humanidade. Como pode ocorrer a qualquer momento. A questão não é essa. A questão é preparar o cristão para receber e ser recebido pelo Senhor Jesus Cristo. Porque estou salvo, estou salvo, estou salvo. Ninguém tem o direito de julgar isso, exceto o Salvador. Ah, se Deus pode salvar, Deus não pode salvar. Em último caso, quem dirá, esse é meu, esse pode carregar o meu nome, é Jesus Cristo. Tá? Você pode ter certificado de igreja, atestado, tá? Você pode ter aí curso aí de PhD em teologia, em filosofia, especialista em liturgia. Amém. Mas, em último caso, em última análise, a Cristo pertence o direito e ele o fará. É o que o livro declara. Ele é aquele que reconhecerá os que a ele pertencem e os que falsamente usam o nome dele, a ponto de rejeitar. Cabe a Deus e ao seu Cristo. A eles competem, eles têm o direito, sim. A religiosidade humana, a espiritualidade humana não são sinal de aprovação divina
em termos definitivos. Essa é a abordagem textual, bíblica, que respeita a espiritualidade humana, que investe na espiritualidade humana, mas declara que Deus se reserva o direito, na pessoa do Senhor e Cristo, de rejeitar aqueles que falsamente usaram o seu nome, aqueles que falsamente viveram no ambiente da fé, ou aqueles que equivocadamente, falsamente, se propuseram a expressar ou apresentar o que é a fé em Cristo Jesus, deturpando-a, corrompendo-a. Tá? Então, o livro do Apocalipse apresenta, eu não diria que é completa o outro lado da mensagem. Na apresentação do Evangelho, a apresentação de Jesus o Cristo, ele está atraindo para si toda a humanidade pecadora. Todos os pecadores que quiseram, que se aproximaram, foram recebidos, foram curados, foram libertados, tiveram suas vidas mudadas e transformadas. Os que não quiseram, responsáveis são pela sua decisão. Mas você vê Cristo recebendo a todos, judeus, não judeus, homens, mulheres, velhos, crianças, pessoas num estado de saúde deplorável, todos. Inclusive ele disse, vinde a mim, todos, porque é tempo de procurar a salvação, é tempo de se refugiar em Cristo Jesus, o Redentor, o Salvador. Mas um dia haverá, e é desse dia, é desse evento, é desse momento, em que trata a Escritura Sagrada, que esse Redentor e Salvador, cuja obra já foi consumada, fará com que tudo que ele realizou em nosso favor também se revele, venha à luz. O que de fato significa ser cristão, o que de fato significa ser filho de Deus, adotado pela fé, o que de fato significa uma vida de plenitude, o novo nascimento, a regeneração. Então, tudo isso virá à luz. E vem também a verdade. Pessoas há que serão rejeitadas. O Senhor dirá não. Você não. Vocês não. É essa mensagem que algumas pessoas não gostam muito, né? Que ficam assim, não, mas é uma mensagem que não impacta. Não impacta em termos de atratividade, né? Ela não é rentável em termos de oferta, mercado. Mercado religioso não gosta muito da mensagem do Cristo que reina, que reinará. Mas é isso que Apocalipse apresenta. Pela graça, vocês foram convidados, chamados à salvação. Agora, vivendo na graça, vivendo pela graça, justificados pela fé, é importante que vocês tenham conhecimento de que isso não é uma ilusão, isso não é uma fantasia, isso não é uma mentira, não é uma sujeição caso você queira. Um compromisso foi estabelecido, um pacto foi firmado. Deus cumpriu absolutamente tudo no que diz respeito à preparação para a acolhida, para a transformação, para a manutenção e preservação da humanidade. Agora é a revelação de Cristo na sua plenitude e também a revelação de Cristo revelará quem nós somos. Marco, quem é você? No dia de Cristo Jesus, virá à tona, virá à luz. Quem é você? No dia de Cristo Jesus, virá à tona. Todo mundo, toda a humanidade. Não importa se usa capa, né, eclesiástica, chapeuzinho, terno Armani, Rolex. Não interessa se foi dono de igreja. Não impressiona os céus. Não tem um anjo impressionado com isso. Não tem. Aqui na Terra,
pessoa faz aí o seu movimento, o seu barulho, o seu auê. Amém. Mas nesse dia de Cristo, não é só Cristo que se revela. A humanidade também será apresentada a si mesmo, diante daquele que é a verdade absoluta de Deus. Diante daquele que viveu tudo, que suportou tudo, em tudo foi obediente, submisso a Deus. Diante do revelador da verdade. Então, esse dia vai escancarar. E esse dia abre as portas para o juízo eterno. Coisa da qual alguns cristãos foram ensinados que não vão passar. Eu tenho dificuldades de aceitar isso. Eu tenho dificuldades. Eu diria para você, ó, já chega de cabeça baixa, arrastando no chão. Tá bom? Porque julgados nós seremos. E julgados diante de um padrão tão poderoso, tão perfeito, tão belo, tão altíssimo, ninguém, absolutamente ninguém, alcançará. O juízo, via de regra, ele é negativo. A condenação é certa. Porque a natureza humana está debaixo dessa condenação. Marco, mas o que o Evangelho da Graça mostra? Não haverá execução da sentença. O cristão não sofrerá a execução da sentença pelos seus pecados, pelas suas maldades, pelas suas improbidades. O cristão, como a Bíblia o declara, ele suportará o juízo. A graça de Deus se estende até o juízo. O cristão não suportará a sentença, porque a sentença que conduz à morte foi suportada por Jesus, o Cristo. Talvez você não saiba, talvez você hoje ainda não tenha uma compreensão ou um entendimento do que significa livramento ou libertação. Você vê a mensagem, morreu na cruz, morreu da cruz, morte cruel. Mas você não tem a compreensão absoluta do que o Salvador passou em benefício da humanidade que Deus ama. Essa compreensão só é possível no juízo. Só se alguns têm, ainda que parcialmente, uma compreensão delas durante a vida e viveram a vida debaixo dessa convicção do pecado, da convicção da sentença de morte. Por isso conseguiram proclamar tão poderosamente o evangelho da graça de Deus, por compreenderem que toda essa imundícia, que toda essa maldade, que todas as abominações cometidas pela humanidade foram suportadas pelo Filho de Deus. Refugiar-se pela fé nessa graça é viver na certeza de que a execução da sentença, que tem um caráter eterno, eu sinto muito, a sentença tem um caráter eterno, essa sentença não será executada em relação àqueles que creem, aqueles que vivem pela fé. Não uma santidade aparente, não um evangelho de fachada aí, não uma maquiagem para TV, rádio, internet, ou seja lá o que for, que vivem pela fé, que aceitam humildemente a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. O livro de Apocalipse deixa isso bem claro. Nenhuma instituição sobreviverá, não tem padrões humanos, não impressionam os céus. Então, eu não tenho dúvidas de que passaremos pelo juízo. Não sofreremos a execução da sentença. A execução da sentença, porque o nosso nome está inscrito no livro da vida. O livro da vida é Jesus Cristo. O nosso nome repousa nas feridas de Cristo, nas marcas dele, as marcas que chama mãos, né, nas mãos, no lado. Aquelas marcas ali, o nosso nome está lá. Nosso nome foi inscrito no livro da vida. O sofrimento de Cristo nos livra do sofrimento eterno. É isso que eu creio. É essa a certeza que a Bíblia apresenta para mim. Então, o primeiro questionamento aqui, quando vemos o livro de Apocalipse, que às vezes tira o foco, é quem escreveu. Se eu tiver errado sobre quem escreveu,
Sabe o que isso muda? Absolutamente nada. Não muda nada em relação à verdade, porque Apocalipse é a revelação da verdade. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz.